7 maneiras eficientes, revolucionárias de aprender a lidar com o medo em toda a sua vida profissional. Oi, eu sou a Paola, eu sou psicóloga, empreendedora e também orientadora de carreira. E aqui você está em um canal onde eu vou falar sempre sobre início de carreira, desenvolvimento pessoal e, claro, saúde mental e também autoestima. Seja muito bem-vindo se é aqui a sua primeira vez. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que o medo bate e às vezes o medo pode até te impedir de fazer uma coisa que você tanto deseja. E se o medo tá te impedindo, ou se você considera que o medo alguma vez na sua vida pode te impedir de fazer alguma coisa, presta muita atenção nesse vídeo. As 3 últimas maneiras que eu vou apresentar para você, elas são, assim, transformadoras, tá? Então fica aí até o fim desse vídeo. Já se inscreve nesse canal se você gosta de assuntos relacionados aí a início de carreira, desenvolvimento pessoal, e vamos juntas aí começar a construir uma carreira de sucesso, seja lá o que for sucesso para você. Então, qual que é a primeira forma para conseguir aí desenvolver uma postura de que o medo não vai te travar, uma postura de enfrentar o medo? A primeira coisa que você precisa fazer é aprender a questionar e duvidar dos pensamentos e crenças limitantes ou negativas que surgem relacionados a você ou medo. Como eu disse, na sua vida você vai sentir medo, não adianta, alguma vez na sua vida você vai sentir medo. Se você tá passando por isso, já presta atenção no que você vai ter que fazer para conseguir lidar com isso. Quando surgir aqueles pensamentos ou aquelas crenças que, além do medo, esses pensamentos e crenças, eles só pioram tudo, sabe? Pensamentos do tipo, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, não adianta nem eu tentar, é impossível. Esses pensamentos negativos ou crenças negativas, eles podem, junto com o medo, te limitar. Então, você precisa começar a questionar, duvidar desses pensamentos e crenças. Não acredite totalmente nos pensamentos e crenças negativas. Não acredite totalmente neles. Questione, duvide, como se você estivesse conversando realmente com eles, do tipo: nossa, será mesmo que eu não sou capaz? Será mesmo que é impossível vencer esse medo? Será que é mesmo impossível de fazer isso que eu quero na minha carreira, na minha vida? Será mesmo que não tem como? Será que eu sou tão incapaz, incompetente assim? Então começa a literalmente questionar, a literalmente duvidar de forma inteligente desses pensamentos e crenças negativas que interferem aí na quantidade, no como o medo ele afeta você. Essa é a primeira maneira, tá? A segunda forma aí, a segunda atitude revolucionária, a segunda atitude eficiente para você conseguir lidar com o medo é compreendendo o que realmente é o medo. Tem muita coisa por aí que as pessoas falam sobre o medo que não é verdade. Muita gente mente para você quando fala sobre o medo. Uma coisa que você precisa entender: você sabia que se você não sentisse medo, provavelmente a sua vida ela seria muito mais curta? Exatamente isso. Quando o medo ele serve como um instrumento, ele serve assim como uma ferramenta para nos alertar, uma ferramenta psicológica para nos alertar de uma ameaça ou de um perigo. E aí o nosso corpo ele entra em um estado de, ou ele vai ficar atento se ele vai ter que fugir, ele vai ficar atento se ele vai ter que atacar, se ele vai ficar atento. Então o medo ele é um estado de alerta. O nosso corpo entra em um estado de alerta porque o nosso corpo acredita que ali tem um perigo, ali tem uma ameaça, seja ela uma ameaça física, seja ela uma ameaça psicológica, do tipo, frente a esse desafio eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, pode acontecer alguma coisa ruim comigo, com o meu relacionamento, com a minha carreira. Então o nosso corpo ele libera, como se ele liberasse aí algumas coisas que nos deixam em alerta. Então é exatamente isso que é o medo. O medo é importante para o seu desenvolvimento, é importante para a sua existência. Compreenda o que realmente é medo, ok? Uma outra coisa que você precisa fazer é aceitar
aceitar o medo como parte de você. Já que você já compreendeu que o medo faz parte da existência humana, ele é importante para sua existência, inclusive, é necessário você aceitar isso. Aceitar o quê? Que você vai sentir medo. Em toda a sua vida, você vai sentir medo. É impossível você nunca mais sentir medo. É super possível você aprender a administrar, você aprender a controlar, você aprender a lidar com medo. E é isso que você está fazendo aqui, inclusive. Você está aprendendo a lidar com medo. Mas não é possível nunca mais sentir medo. E também, como eu já disse, não seria nem saudável para você. Então, aceita isso, aceita que é impossível não sentir medo, aceita que você vai sentir, independente da época que você está passando aí na sua vida. Então, você vai sentir medo. Aceita isso, é impossível não sentir medo. O que eu tenho que focar é como eu vou reagir após sentir esse medo. O seu foco tem que estar mais na reação do que no que você está sentindo, entendeu? Então aceita o que você está sentindo aí em relação ao medo, beleza, eu estou sentindo medo. Como eu decido reagir a isso, tá? Essa aí é a terceira forma inteligente, uma forma eficiente de você lidar com medo. Agora, aí já estamos na quarta forma de você conseguir administrar e lidar bem aí com medo. Como eu disse, não tem como você nunca mais sentir o medo, ok? Mas tem como você diminuir o medo. O nosso corpo, como eu disse para você, o medo é um estado de alerta. Então, diante de uma situação nova, por exemplo, o nosso corpo entra em estado de alerta. Normalmente surge o medo porque pode ter uma ameaça ali. Quando a gente coloca isso que eu vou te falar agora em prática, o medo tende a diminuir. Olha a palavra, tende a diminuir. O que é isso? Planejamento, tá? Então eu tô te convidando aqui a planejar as suas ações na sua carreira, na sua vida. Planejamento, realmente planejar como você vai começar a enfrentar esse medo, realmente planejar o que é necessário para começar a enfrentar esse medo, focar em planejar. Quando você planeja, a tendência é você ficar um pouco mais segura. E, além de um pouco mais segura, tende a diminuir o medo, porque é como se o seu corpo, ele enxergasse que, eu sei mais ou menos o que pode acontecer, eu estou planejada frente a uma coisa que pode acontecer. Então, o seu corpo, como se ele visse que a ameaça diminuiu, como se o seu cérebro visse, não, eu dou conta disso. Você vai sentir medo fazendo um planejamento, provavelmente você vai sentir medo, mas ele tende a diminuir. Então, coloca isso em prática, essa atitude transformadora. Começa a planejar aí as suas ações. Como é que você vai começar a enfrentar o medo, hein? Como é que você vai começar? Não deixa ele ficar aí na sua vida. Isso já entra no outro passo, que já começou os 3 que eu falei pra você no início desse vídeo, que são revolucionários. Antes de falar esse passo, eu quero te dizer que se você tá curtindo, você tá gostando desse conteúdo, já aperta o curtir aí, já curte esse vídeo, já compartilha com uma pessoa que tá aí enfrentando um desafio na vida, tá precisando se fortalecer e tá precisando enfrentar o medo. Às vezes essa pessoa tá travada, ela quer fazer alguma coisa, quer colocar um projeto em prática, quer começar alguma coisa, mas o medo de errar, o medo de fracassar, o medo do que os outros vão falar tem travado ela. Então já salva, compartilha e também vou dizer pra você, quando eu disse salva em uma pasta especial, uma pasta assim, só para desenvolvimento pessoal, por exemplo. Então salva nessa pasta, porque você não vai perder esse vídeo e vai poder rever ele quantas vezes você quiser, ok? Então, quais são as 3 últimas atitudes aí revolucionárias, tá? Essa é a primeira que você tem que fazer. Pequenas ações. Tá? Para enfrentar o medo, você vai precisar literalmente entrar em contato com ele. Você não vai conseguir enfrentar, você não vai conseguir passar pelo medo, você não vai aprender a lidar com ele se você ficar aí na sua zona de conforto. Eu estou te convidando a sair da sua zona de conforto, literalmente começar a entrar em contato com o seu incômodo, entrar em contato com o que te traz medo, entrar em contato com aquilo que você quer fazer, mas o medo te trava. Mas, quando eu disse pequenas ações, o que eu tô querendo dizer? Você não vai chegar assim, ser radical. Vou aí me entregar pro medo. Não.
Você vai de pouquinho em pouquinho entrando em contato com o medo. Porque conforme você vai entrando em contato com o medo de pouco em pouco, se desafiando, mas considerando aí os seus limites, o que você tem que fazer, o quanto você consegue, você vai entrando de contato em pouco, seu corpo, você, sua mente, ela vai conseguir perceber o quanto você é capaz de enfrentar o medo. Então você vai quebrando as barreiras de pouquinho em pouquinho, tá? Essa é uma atitude aí revolucionária que, se você começar a aplicar isso agora, hoje, você vai conseguir aí ter pequenos resultados. E grava essa frase que eu, psicóloga, se você já me acompanha, você já sabe que eu falo sempre. Pequenas ações, grandes transformações, é o que eu sempre falo. Lembre-se, você pode ter pequenas ações, você vai tendo pequenos progressos, pequenos resultados até chegar na grande transformação. Então, pequenas ações, grandes transformações. O outro passo que você precisa dar para conseguir lidar com medo de maneira eficiente é respeitar os seus limites. Eu disse pra você que você tem que entrar em contato com o medo, mas você não pode ser radical e nem extremista consigo mesma. Porque conforme você, por exemplo, vai entrando em contato com o medo de pouquinho em pouquinho, como eu disse, sua mente vai vendo que você é capaz. Se você for extremista demais, aí a tendência é você sentir mais medo ainda e meio que comprovar aquelas crenças de que você não vai conseguir, de que você não dá conta, e o medo aumentar. Por isso que você tem que sim se desafiar, você tem que sim sair da sua zona de conforto, mas de um passo de cada vez. Não vai sair correndo por aí não, tá? Não vai sair correndo aí enfrentando o medo. Vai de pouquinho em pouquinho. Respeite os seus limites, tá bom? Aí, o último passo, chegamos aí na última maneira muito eficiente de você conseguir lidar com o medo, que é apreciando a jornada e apreciando a si mesma. Aqui que muita gente erra, porque ela vai enfrentando o medo, ela vai assim derrubando barreiras, mas ela nem percebe. E esse nem perceber, esse modo automático faz com que a sua mente nem perceba o quanto você é capaz. Então, a cada progresso que você vai tendo, cada passo que você vai dando, é necessário você apreciar a jornada e também a si mesma. Inclusive, eu queria até te dar uma recomendação, assim, se for necessário, se for possível, comece a recompensar a si mesma. Conforme você vai enfrentando o medo, vai recompensando a si mesma, seja com um presente para si mesma, seja de uma forma fazendo a sua comida favorita, seja tendo, enfim, do que for recompensa para você, desde a recompensa grande ou uma recompensa pequena, que for recompensa. Então, vai apreciando cada passo da sua jornada e também apreciando você, vai apreciando as suas capacidades, as suas potencialidades e o quanto você tá conseguindo, tá? Valorize o processo e aprenda a ser grata. Estou falando aqui também de apreciar a jornada, querendo dizer a gratidão. A gratidão por cada passo que você está dando e também por quem você está se tornando, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Essas são as 7 maneiras de você conseguir bater de frente com o medo, enfrentar o medo, aprender a lidar com ele pro resto da sua vida, em toda a sua carreira, tá? Então, como eu já te disse, aqui você vai ver sempre conteúdos assim. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal e vamos juntas aí construir uma carreira que seja de sucesso de acordo com o que é sucesso para você, tá bom? Até o próximo vídeo.